Bom dia, minha gente. Coisa boa, gente, estar aqui. Fiquei muito feliz, agradeço ao reverendo Giovanni e ao conselho da igreja por esse privilégio de estar aqui numa data tão importante, que é o aniversário da igreja, e de chegar aqui e rever tantos irmãos, irmãs, pessoal da velha guarda, né, alguns dinossauros da IPB que estão aqui hoje. Eu fico muito feliz de revê-los, da gente se encontrar, e também de rever também vários ex-alunos que estão aqui também, colegas de ministério. Louvo a Deus por essa oportunidade. Esse aniversário da igreja, uma grande preocupação nossa é, de fato, estar trazendo ou conhecendo a vontade de Deus para que possamos andar dentro dela. Esse é o propósito de estudarmos a palavra de Deus, conhecermos a vontade de Deus e adaptarmos a nossa vida à vontade de Deus e, obviamente, não o contrário, né? Para isso, eu quero convidar você para estudar comigo hoje o texto muito conhecido, Mateus capítulo 28, a grande comissão, o título que é dado aqui na nossa tradução. E nós vamos ler esse texto, Mateus capítulo 28, dos versos 16 até o verso 20. Eu vou fazer a leitura na minha Bíblia, na versão revista e atualizada. E você acompanha aí, prestando muita atenção nos detalhes desse texto. Algo importante quando estudamos a Bíblia é isso, é fazer uma leitura observando cada pedacinho, cada palavra, para que possamos compreender o todo da palavra de Deus. Diz assim, verso 16 a 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar mais uma vez. Pai, agora que vamos estudar esse texto da Tua Palavra, nós pedimos que o Espírito Santo, o mesmo que inspirou esta Escritura, esteja agora iluminando a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos compreender a Tua Palavra. E que esse Espírito também nos desarme o coração, para que possamos ser atingidos pela Tua Palavra. E que esse mesmo Espírito, nosso Consolador, esteja nos ajudando a colocar em prática aquilo que o Senhor estabelece na Tua Palavra. Fala, portanto, conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, cadê o pastor? Quanto tempo eu tenho, afinal de contas? 2 horas? Nossa. Tá bom, vou tentar ser o mais objetivo possível aqui, tá bom? Para a gente caminhar juntos nesse tempo. Eu pergunto porque já 2 vezes aconteceu comigo de eu fazer essa pergunta, e o pastor diz assim: reverendo, o senhor tem até 10h30. Aliás, o senhor tem o tempo que o senhor quiser, 10h30 vai todo mundo embora. O senhor pode ficar à vontade, o diácono de plantão fica para fechar a igreja. E eu não quero começar a pregar e ver os irmãos se levantando e saindo. Então vamos caminhando juntos aqui. Quando nós encontramos esse texto, e esse texto tem uma grande relevância para mim e para você, porque é uma das palavras que Jesus disse para nós depois de ressurreto. Percebam que tem um significado muito profundo. E aqui nós encontramos os discípulos tomando consciência, vendo a Jesus frente a frente, depois de vê-lo sofrer, ser crucificado e ser sepultado. Eles não viram a ressurreição de Jesus. As mulheres foram na frente e viram antes deles, mas agora que eles estão tomando conhecimento e vendo a Jesus. E obviamente, amados, encontrar-se com alguém de tamanha importância muda a vida das pessoas, não tem jeito. Eu sei que quando nós encontramos, temos um encontro como esse, com alguém que é importante, com alguém que é tão crucial para a nossa vida,
nós não somos mais os mesmos depois desse encontro. Pilatos tentou fazer vista grossa, Pilatos tentou lavar as mãos quando ele se encontrou com Jesus, e não deu certo. Já vemos Nicodemos, um homem que encontrou com Jesus e a sua vida foi completamente transformada. Eu penso que da nossa parte, quando nós temos esse encontro com Jesus, e é uma coisa que alegra o coração, é de ver aqui tantos irmãos sendo recebidos, tanto agora quanto serão à noite, né, por batismo e profissão de fé, gente que está tomando uma decisão séria de continuar caminhando com Jesus. Isso faz parte da alegria do próprio coração de Jesus, que veio precisamente para isso, para salvar as suas ovelhas. E esse encontro também certamente mudou a vida dos discípulos de Jesus, queridos. Esse encontro era estritamente necessário, porque eles ouviram as mulheres falarem que Jesus ressuscitou. Mas agora eles se encontram pessoalmente com Jesus. Talvez aqui nesse encontro tenha uma certa, digamos, uma possibilidade de que aqui nesse encontro tenha sido aquele episódio que Paulo cita em 1 Coríntios, capítulo 15, quando ele cita, comprovando a ressurreição de Jesus, que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Há uma possibilidade de que esse encontro tenha sido aqui, né? Porque como Jesus fez um encontro convocado, né? Vamos dizer assim, e esse é o único encontro que Jesus marcou com antecedência. Os outros não, Jesus simplesmente chegava e se encontrava com as pessoas. Esse aqui não. Esse aqui houve um aviso dos anjos, lá no capítulo, no versículo 7, quando Jesus, os anjos diz para as mulheres, falem para os discípulos que ele ressuscitou e vai adiante de vós para Galileia, ali vocês o verão. Depois o próprio Jesus se aparece para aquelas mulheres e no verso 10 diz, não temas, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Nesse texto não fala, mas o verso 16 informa que Jesus falou o nome do monte, Jesus designou o monte. Por isso, Jesus marcou o lugar certo, nós vamos encontrar em tal lugar. Não se fala qual é esse monte, também não tem relevância. Mas comparando aquele episódio, quando Jesus sai de Cafarnaum e vai para Betsaida, e as multidões viram que Jesus estava indo pelo mar, eles vão por terra, e quando Jesus chega, tem mais de 5.000 pessoas ali reunidas. É possível que essa notícia tenha se espalhado, e esses demais discípulos de Jesus estavam naquele monte aguardando esse momento. Os 11, então, como diz o versículo, saem de Jerusalém e vai se encontrar com Jesus naquele texto, naquele lugar que ele designou. Percebam que aqui nós temos esse grande encontro. E por que coloco de fato como sendo um grande encontro? Porque é um encontro cheio de expectativas. Imaginem, os discípulos passaram por tudo que passaram. Agora Jesus chega e diz, eu vou me encontrar pessoalmente com vocês. E eles vão para aquele lugar. E tem aquela grande expectativa de encontrar-se com Jesus. Uma expectativa imensa de finalmente, depois de ouvir falar tanto que Jesus ressuscitou, a prova final, eu vou me encontrar pessoalmente com Jesus. A emoção desse encontro, das pessoas que estavam ali. E aqui quero então estudar esse texto com vocês, pedacinho por pedacinho, e destacar aqui, amados, o que teve nesse grande encontro. O que aconteceu, afinal de contas, nesse grande encontro? Vamos começar a mastigar esse texto. Primeiramente, percebam que nesse grande encontro teve aí uma grande adoração. Uma adoração imensa. Preste atenção nisso. Todos aqueles que se encontram com Jesus e veem a Jesus com os olhos da fé, se prostram diante de Jesus. Numa situação como essa, muito mais. O texto fala que assim que o viram, o adoraram. É o reconhecimento da ressurreição de Jesus, de que o nosso Salvador estava ali. E eles então adoram a Jesus.
Talvez a gente possa também destacar aqui esse finalzinho desse texto, quando ele diz assim que alguns duvidaram. Alguns duvidaram. A gente não sabe exatamente o que quer dizer esse alguns duvidaram. Talvez se levasse a teoria adiante de que os 500 que viram a Jesus de uma só vez estivessem ali, talvez pudesse ser uma certa explicação de que ali de fato teve essa dúvida. Mas quando você analisa essa palavra desse duvidaram, não é que eles não tinham fé. Quando se fala em fé, né, a pessoa não creu, a palavra grega é apistos, não crente. Mas a palavra que tem aqui é duo. A ideia que se tem aqui, amados, é aquele momento que você fica em suspense e você fica como se fosse os ponteiros de uma balança, que vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, até que se firma. Essa é a ideia do duvidaram. As pessoas viram a Jesus, mas era algo tão maravilhoso que elas ficaram vacilantes com relação a isso, porque, afinal de contas, tinham visto o sofrimento de Jesus, viram a crucificação de Jesus, viram o sepultamento de Jesus, e agora estava ali, frente a frente. Essa dúvida da fé, vamos dizer assim, é algo próprio do nosso coração, queridos. É próprio do coração humano. Por mais que a gente saiba, por mais que a gente creia, por mais que a gente seja firme na palavra, por mais que a nossa experiência com Jesus tenha sido algo marcante na nossa vida, o nosso caminhar com Jesus esteja sendo algo absolutamente firme, mas tem momentos que, de fato, o nosso coração é fraco e vacila. Quando você passa por lutas, talvez o seu coração possa questionar: será que Deus não está vendo? Será que Deus não sabe? Não é que eu não confio em Deus. A expressão que nós temos em vários salmos, inclusive o Salmo 42, que é um salmo que demonstra essa angústia do coração, é essa dúvida da fé. Não que eu não creio em Deus. Eu sei que Deus é soberano, que Deus está comigo, que Deus está cuidando. Eu sei que Jesus é o meu Salvador e eu amo profundamente a Jesus, mas tem momento que o meu coração vacila. Essa é a ideia que está aqui. Agora, sabe o que me chama a atenção nesse texto, irmãos? É que o verso seguinte diz que Jesus se aproxima de todos eles, inclusive dos que estavam vacilantes. Jesus traz a maior declaração, a declaração mais emblemática que ele traz para os seus discípulos depois de ressurreto, mas ele faz isso, gente, quem está duvidando pode se retirar, eu quero conversar. Não, Jesus se aproxima de todos. E Jesus fala para todos, Jesus mostra para todos. Eu fico maravilhado quando eu vejo isso. Que o próprio Jesus já havia dito certa vez que um texto do Velho Testamento, lá de Isaías, se aplicaria a ele. E esse texto é aquele texto que diz que ele não pisará na cana quebrada, nem apagará que fumega. Por mais que o seu coração possa estar quebrado, quebrantado, por mais que às vezes você mesmo possa estar passando por uma fase difícil da vida, e talvez o seu coração esteja querendo fazer esse tipo de questionamento: cadê Deus? Por que Deus não faz nada? E etc, etc, etc. Ainda assim Jesus se aproxima, ainda assim Jesus nos abraça, ainda assim Jesus nos mostra que está presente. Por mais que a sua fé possa estar vacilante, quase apagando, Jesus valoriza isso. Ele pega a fé vacilante e acende de novo essa chama. Por isso que essa ideia de que alguns duvidaram, ficaram balançando: será que é Jesus? Será que não é? Ressuscitou mesmo? Não? Que história é essa? Jesus se aproxima. Jesus conversa, Jesus cuida. E isso é significativo pela ordem que Jesus vai dar depois. Porque a ordem que Jesus vai dar depois, ela não é feita àqueles que são gigantes na fé. É uma ordem que Jesus dá para
pastores da igreja, os grandes pregadores, para aqueles que ministram o louvor. É uma ordem que Jesus dá para... Não, queridos, é uma ordem que Jesus dá para todos os discípulos, inclusive aqueles que estão com o coração vacilante. Inclusive aqueles que estão passando por um momento que precisam de ser acalentados pelo Espírito Santo, reforçados pelo Espírito Santo. Essa ordem permanece, independentemente do meu contexto de vida, do seu contexto de vida, da fase que você possa estar passando na vida. O que Jesus diz aqui é para todos nós, para todos os seus discípulos. Então nós temos aqui essa grande adoração. Depois de encontrar com Jesus, eles saíram de Jerusalém, foram para Galiléia, possivelmente uns 200 e tanto, 300 quilômetros a pé. E eu fico imaginando a expectativa, né? Aqueles 11, gente, finalmente, é um trecho que eles passaram, de repente se encontram com Jesus e se prostram diante de Jesus. E eles o adoram. E ao fazer isso, Jesus dá sequência à conversa. Aí Jesus traz aqui uma grande declaração. E a imensa declaração que Jesus faz é: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa grande declaração, amados, é uma base daquilo que Jesus iria falar mais na frente. Era uma base do comissionamento que Jesus dá. Quem estava falando isso é aquele que tem as chaves da morte e do inferno. É o Salvador eterno. É o ungido do Senhor. É aquele que salva. Ele é a porta, ele é a vida. É ele que conduz as ovelhas para o aprisco. É ele que cuida de nós. E ele diz: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Essa base, esse alicerce, vem trazer para nós essa segurança de que o que Jesus vai trazer para nós é algo que pode ser feito por causa da autoridade de Jesus. E, aliás, chama a sua atenção para um fato aqui. Jesus não transmite essa autoridade dele para mim e para você. Ele não diz para os discípulos: eu passo para vocês toda a autoridade que eu tenho no céu e na terra. Então, ele diz assim: eu tenho autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade é dele, não é nossa. Ele não compartilha essa autoridade, ele continua sendo o Senhor, ele continua sendo o Salvador supremo, o soberano sobre tudo. Obviamente que quando nós olhamos dessa forma, você vai falar: mas pastor, por que Jesus não passa essa autoridade para mim? Por uma razão simples. É porque tudo aquilo que nós fazemos deriva da autoridade de Jesus. É por isso que lá na frente ele vai trazer uma necessária palavra sobre a presença dele conosco. Jesus não compartilha, não transmite essa autoridade para nós. A autoridade continua sendo dele. Jesus nos transmitiu, sim, como havia prometido em João 14, que ele nos daria o Consolador, que estaria conosco. Esse Consolador é que estaria trazendo para nós a capacidade de lidar com essa tarefa que Jesus nos dá. Uma grande declaração. Pois bem, vamos então para o versículo que traz o cerne de todo esse texto. São os versículos 19 e 20. Quando Jesus traz a grande ordem. Preste atenção. Eu não gosto da palavra grande comissão. Porque para nós, comissão tem um contexto de lucro que eu ganho quando eu faço algum negócio. Eu tenho uma comissão. O uso corriqueiro da nossa palavra, né, obviamente que a palavra vem de comissionamento e não é errado usar comissão, mas eu prefiro falar de a grande ordem, o grande mandamento, a grande tarefa que Jesus transmite a todos nós. E essa grande tarefa, essa grande ordem, essa grande comissão é fazer discípulos. A tarefa não é ir.
Todos nós já sabemos que esse ide que está aqui, a melhor tradução para ele seria indo. Porque de todo jeito nós vamos para algum lugar, a gente está sempre indo para algum lugar, né? Jesus mostra que onde quer que nós formos, nós temos a tarefa de fazer discípulos. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Essa é a tarefa. Essa é a ordem. Na verdade, você precisa prestar atenção nessa ordem, porque esse é o propósito para o qual você foi salvo. Lembram-se de um texto clássico que nós gostamos muito de citar, nós amamos citar, que é aquele texto que 1 Pedro 2,9, quando fala, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, que mais diz? Nação santa, que mais diz? Povo de propriedade exclusivo de Deus. Só que nós costumamos citar esse versículo e colocamos um ponto que não existe nesse versículo aí, depois de povo de propriedade exclusiva de Deus. Tem uma vírgula. E o restante diz, a fim de, com o propósito de, com o objetivo de, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que esse texto traz a razão de ser da nossa salvação. Quando Jesus traz essa tarefa, é uma tarefa, uma ordem que está em vigor o tempo todo e para todos os discípulos de Jesus. É uma tarefa, é uma obrigação de todo discípulo de Cristo fazer tudo o que estiver a seu alcance para fazer outros discípulos. A tarefa é essa. Fazer outros discípulos é uma ordenança externa. E preste atenção, a ordem é fazer discípulos, não simpatizantes. Não, vamos dizer, não seguidores no sentido do Instagram, que eu tenho muita gente que é meu seguidor, né, vão ser seguidores de Jesus nesse sentido, não. Mas de fazer discípulos de Jesus. Não apenas simpatizantes, não apenas admiradores. Na realidade, esses irmãos que foram recebidos aqui hoje, eles já saem daqui. Lembre-se disso, irmãos que foram recebidos hoje pelo batismo ou como membros da igreja. Vocês descem essas escadas aqui com essa tarefa. Mas pastor, eu não sei o que eu vou fazer na igreja, eu não sei qual que é o meu dom, eu não sei qual que é o meu talento, isso é outro assunto. A tarefa você acabou de assumir, Jesus acabou de passar para você. Ide, portanto, fazei discípulos. Essa é a razão da nossa tarefa maior. Como é que nós fazemos discípulos? Obviamente que isso implica em evangelização, né? Fazemos discípulos ao pregar o evangelho e, ao pregar o evangelho, apresentar aos homens e mulheres as reivindicações de Cristo nas vidas deles. Talvez você possa falar assim, mas como que eu vou saber isso? Aí entra o processo de você ser um discípulo que estuda a palavra, etc. e tal. Mas comece falando o que aconteceu com você. Você não precisa ser um expert em teologia para proclamar o evangelho, para compartilhar a sua fé. O próprio Jesus já tinha dito isso, sereis minhas testemunhas. Com a assistência do Espírito Santo. O que uma testemunha fala, gente? Quando você vê uma testemunha no tribunal, quais são as 3 palavras que ele assume lá quando faz o juramento? Eu prometo dizer a verdade, nada mais do que a verdade. Somente a verdade. Isso é ser testemunha. É você compartilhar o que aconteceu com você. Mesmo que você não saiba explicar isso corretamente, mas fale o que aconteceu com você. Explique o que Deus fez na sua vida. Explique a importância de Jesus para o seu coração, para a sua família. Essa ideia de ensinar
que vem depois, ela antecede, ou ela precisa ser antecedida pela evangelização. Fazer discípulos é um processo que começa com alguém que não é discípulo. Existe o discipulado que nós fazemos intracorpos, né? O irmão que foi recebido aqui, a irmã que foi recebida aqui, vai agora passar por um processo de discipulado intracorpos para crescer na fé, para se desenvolver e etc. e tal. Mas eles já começaram esse processo quando o Espírito Santo converteu o coração deles. E o Espírito Santo converteu o coração deles porque alguém compartilhou da palavra de Deus e do testemunho da graça de Deus para eles. Então, fazer discípulos começa com alguém que não é discípulo. A evangelização está implícita, por isso que ele diz, indo, façam discípulos de todas as nações. Gente que ainda não conhece a Jesus, você precisa lembrar-se disso. Preste atenção. Todas as pessoas que você conhece, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, seu colega de trabalho, seus colegas da escola, todas as pessoas que você conhece, que ainda não se curvaram aos pés de Jesus, que ainda não têm Jesus, essas pessoas têm sobre elas uma sentença de condenação. E a única possibilidade dessa sentença ser retirada é que elas possam se render aos pés de Jesus. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida, não importa quão gente boa seja. E você sabe disso. E Deus diz que a tarefa sua como discípulo é fazer discípulos. É compartilhar, é falar isso. É explicar. Pastor, eu não sei como que eu vou converter as pessoas. Você não vai converter ninguém, meu querido. A autoridade que Jesus tem, ela não passou para você. Você não tem poder para converter ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas ele faz isso através da sua vida. E lembre-se, essas pessoas que eu citei, às vezes não conhecem o pastor Giovanni. Talvez elas não confiam no pastor Giovanni porque não conhecem. O pastor Giovanni talvez não tenha acesso ao coração delas porque não convive com elas. Mas você tem acesso ao coração dessas pessoas. É por isso que a tarefa é de todos os discípulos. Pode ser que chegue um momento que você dê o seu testemunho, compartilhe da sua fé e a pessoa queira saber mais. Talvez você tenha que correr atrás do pastor e pedir socorro, reverendo, ajuda aqui, porque agora chegou num ponto que eu preciso de mais argumento com essa pessoa. Mas a tarefa primeiro é sua, de compartilhar da sua fé. Todos os lugares, a palavra nação aqui é etnia, é outro povo, independente de dificuldade ou de limitação geográfica, mas tem uma língua, cultura, uma raça, ali o evangelho tem que chegar. Lá na empresa que você trabalha, o evangelho tem que chegar. Lá na escola que você estuda, o evangelho tem que chegar. Deus te colocou lá como missionário. Mas não é para ser um agente secreto. Fazer discípulo implica, primeiro, evangelizar. Segundo, fazer discípulo também implica numa sequência da evangelização, que é o batizando e ensinando. Esse processo. Batizar será uma iniciativa decisiva para que alguém, de uma vez por todas e de forma definitiva, essa pessoa que foi evangelizada seja inserido na comunidade cristã. Aquilo o pastor já explicou aqui de forma bem clara para todos nós. Nós sabemos, amados, que o batismo externo, ele não é algo que seja absolutamente necessário para a salvação. Nós temos alguns exemplos, como o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus e teve um coração penitente, e Jesus disse que ele estaria no paraíso sem ser batizado. Tá bom. Nós sabemos também que algumas profissões de fé ou alguns batismos podem ser falsos, como o de Simão, o mago, que nós temos o texto lá de Atos, que apesar de ter sido batizado, estava vivendo em fel de amargura.
É por isso que aquilo que o pastor explica aqui, que o batismo ele é um sinal externo de um compromisso interno. Você passar pelo batismo sem ser um discípulo de Jesus, é como você usar uma aliança na mão esquerda sem ser casado. É um sinal de algo que você não tem no seu coração. Por isso que a ideia que a palavra traz é de você levá-lo, mas é necessário que você introduza essa pessoa no contexto da igreja. Hoje isso tem sido algo muito complexo, né? A ideia de que você não precisa da igreja, né? Os desigrejados, não, pastor, eu não preciso de igreja para ser crente, eu posso ser crente na minha casa. Pode e deve. Mas todo o evangelho, todas as instruções bíblicas, inclusive essa, nos direciona para a igreja como corpo de Cristo, no qual eu preciso estar inserido, porque é ali que eu desenvolvo meus dons, é ali que eu aprendo de Deus, é ali que eu sirvo a Deus, é ali que eu estou participando da comunidade dos salvos. Por isso a importância do que Jesus diz aqui acerca de ser batizado. Não existe, irmãos, na Bíblia, autobatismo. Não, eu converti, mas eu vou batizar a mim mesmo, lá em casa eu ministro a ceia para mim mesmo e vou ser crente. Não, queridos, nós somos inseridos no corpo, a ideia do batismo é essa. Eu faço parte do corpo de Cristo. E por mais que a gente saiba que há um momento que, vamos dizer, algumas pessoas se escandalizam com a igreja, né? Não, mas eu não faço da igreja porque lá só tem um bando de gente defeituosa, cheio de defeito e não sei o que lá. E é óbvio, igreja é hospital. Igreja é lugar de gente doente, sim. É aqui que nós nos curamos uns aos outros, cuidamos uns dos outros. Ache uma igreja perfeita, não vá para lá, porque quando você colocar o pé lá, ela deixou de ser perfeita porque você chegou. Isso não justifica o fato de alguém dizer, eu não quero vínculo nenhum com a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é o povo de Deus. E a ideia do batismo que tem aqui é essa, de você estar inserido. Batismo é um sacramento, um juramento de abjuração, no qual a gente renuncia ao mundo e à carne como rivais de Deus no trono do meu coração. E esse compromisso que eu faço, ele é sério. Inclusive, quando nós que já fomos batizados trocentos anos atrás, vemos alguém ser batizado aqui, nós precisamos relembrar. Precisamos lembrar que um dia eu estava aqui sendo batizado, assumindo o compromisso que os irmãos assumiram. Por mais que tenha sido muito tempo, toda vez que alguém é batizado, nós precisamos prestar atenção naquilo que o pastor está falando, no compromisso que o irmão está assumindo, porque eu também assumi esse compromisso, e eu preciso aproveitar para saber se no tempo decorrido que eu fiz esse compromisso até hoje, eu estou sendo fiel ao compromisso que eu fiz, não com o pastor, mas com Deus. E aí sim, sendo fiel ao compromisso com Deus, nós trabalharmos fazendo novos discípulos. A ideia de ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de fato, é a ideia de que nós precisamos entender que a nossa salvação, ela foi garantida por esse tripé, vamos dizer assim, por essa trindade. O Pai, como o nosso ofendido, mas reconciliado, o Filho, como advogado e o propiciador, o pagamento pelos nossos pecados, e o Espírito Santo, como iluminador, consolador e santificador, aquele que aplica a salvação à nossa vida e está conosco o tempo todo. Portanto, a tarefa que Jesus nos deu é fazer discípulos de todas as etnias. E fazer discípulo implica em evangelizar, compartilhar a nossa fé, batizar, integrar essa pessoa ao corpo de Cristo. E por último vem o ensinar todas as coisas. Aí nós chegamos num ponto, essa palavra de Jesus, que nós temos que ensinar todas as coisas que Jesus nos ordenou. Essa é uma tarefa que não tem fim. Nem para nós. Porque alguém me ensinou a guardar as coisas que Jesus ensinou.
Mas algumas pessoas estão me ensinando até hoje e vão continuar me ensinando até o dia que eu partir para a glória. Porque esse é um contínuo aprendizado, um contínuo ensino, que não termina. E nós precisamos aprender para ensinar a guardar. E percebam, Jesus diz ensinando-os a guardar o que eu tenho ordenado. Não é ensinando a conhecer o que eu estou ordenado. Não é ensinando a tomar conhecimento, ciência. Não, é guardar. Ensinando a observar, a obedecer, a executar o que eu tenho ordenado. Todas as coisas. Obviamente que esse todas as coisas, irmãos, está implícito essa ordem que Jesus acabou de dar. Ou seja, eu preciso ensinar os meus irmãos a guardar, a cumprir todas as coisas, inclusive a ordem de fazer discípulos de todas as nações. É um ciclo que nós estamos constantemente passando por ele e constantemente relembrando e levando para os outros irmãos. A ideia do ensino, a ideia do comissionamento. Obviamente, amados, que quando nós encontramos esse texto, a pergunta que talvez a gente precisa fazer é: o que eu estou fazendo com isso? Mas antes de pensar nessa pergunta, quero trazer na parte final do versículo 20, que é crucial para nós. A parte B do versículo 20, porque Jesus traz uma grande promessa. E a promessa de Jesus é que Ele estaria conosco até a consumação do século. A consumação do século é o dia final, quando de fato Jesus voltará e a segunda vinda que acabará com todo esse século, com esse mundo. Essa é a ideia. Jesus diz que está conosco nessa tarefa. Jesus não nos comissiona e vai fazer outra coisa, depois vem cobrar o que nós fizemos. Não. E a relevância disso é porque ele tinha acabado de falar que a autoridade é dele, e ele não passou para a gente. Portanto, a autoridade que nós temos, ela não vem de nós, mas daquele que está em nós, que é o próprio Jesus, através do ministério do Espírito Santo, que estaria conosco. É por isso que, muitas vezes, quando você se dispõe a compartilhar da sua fé, por mais que possa ser algo absolutamente, na sua avaliação, muito superficial, muito simples, faça isso. Faça isso. Porque é o Espírito Santo que vai agir. É o Espírito Santo que vai trabalhar no coração daquelas pessoas. Quantos exemplos nós temos de pessoas que se converteram de forma inesperada? De um crente que entregou um folheto, de alguém que pegou o folheto, olhou, desprezou, embolou e jogou fora. E de outra pessoa que achou esse folheto embolado, teve curiosidade, olhou e leu. E o Espírito Santo usou aquilo para converter o coração dessas pessoas. Tem um livro, me lembro se é Leonardo Riso Júnior, o título do livro, um livreto, Sozinha, é o título do livro, que conta histórias assim, em que a Bíblia, sozinha, foi suficiente para o Espírito Santo converter o coração das pessoas. Tem uma história dos missionários americanos, que vieram no interior, não sei se de Minas, não me lembro direito da história, mas me chamou a atenção, do missionário que pegava a Bíblia, e ele viajava a cavalo. Naquela época não tinha estrada, mas as currutelas, e ele ia lendo a Bíblia em cima do cavalo, e toda vez que ele terminava de ler uma folha, ele rasgava a folha e jogava fora. Um trem curioso, né? Olha, passava mais uns 200 metros lá, né? Lia, rasgava e jogava fora. E esse livro traz o registro que muitas igrejas surgiram ali por causa desse ato. De pessoas que estavam também andando naquela trilha, que achavam uma página da Bíblia, que pegava a página da Bíblia, ia também andando a cavalo e lendo aquela página da Bíblia, e aí a página acabava.
não tinha história, não tinha sequência. Mas a pessoa se encontrava com outra pessoa que tinha pego outra página da Bíblia e compartilhava. Eu recebi, qual que é a sua? Deixa eu ver se é a sequência da minha. E o Espírito Santo foi agindo. Use a sua criatividade para compartilhar a palavra de Deus. Às vezes você diga, pastor, mas eu não sei o que eu falo. Fale do amor de Deus. Compartilhe com alguém. Jesus está com você. A autoridade é dele. É o Espírito Santo que vai converter as pessoas. E por mais simples que possa ser a sua palavra, aproveite a oportunidade. Quando tiver o aniversário de criança na sua família, peça a palavra. Gente, é aniversário aqui do Joãozinho. Será que eu podia fazer uma oração por ele aqui? Normalmente as pessoas não dispensam esse tipo de proposta. Ah, pode, vai orar pela criança, fazer o quê, né? E aí você fala, eu quero orar pelo Joãozinho, porque eu sei que Jesus ama o Joãozinho, tanto quanto ama a nossa família. Eu sei que Deus tem um projeto de vida para ele, nós queremos orar. Vá falando o que você sabe do Evangelho, aproveita as oportunidades que você tem. Mas pastor, para que isso? Porque o Espírito Santo vai usar isso. Lá na sua escola, da mesma forma, no seu trabalho. Quando um colega seu fala, rapaz, eu dormi mal essa noite, que meu filho está com febre. Né? Ele falou, rapaz, eu posso orar por ele? Vem cá, posso orar com você aqui pelo seu filho? Dificilmente alguém dispensa uma oração dessa, queridos. E quando a pessoa aceitar, fala, vamos orar, porque Deus é poderoso, Deus enviou o Filho para morrer no nosso lugar, e toca a evangelização ali, nesse meio tempo. Se ele falar, não, não quero oração, não. Fala, não, então eu vou orar na minha casa. Eu sei que Deus é poderoso, Ele enviou o Filho amado para morrer no nosso lugar, e etc., que Ele ouve as nossas orações. Fale, abre, destrave sua língua, fale de Jesus. Lembre-se que a autoridade de Jesus está sobre você, porque Jesus está com você. Essa é a ideia presente nesse texto. A presença de Deus em Cristo pelo Espírito Santo, Ele é prometido a nós, discípulos, a quem Ele comissionou, a quem Ele deu essa ordem. E aí eu quero voltar agora a um resumo desse texto e fazer aqui duas aplicações. O nosso tema aqui, o tema do aniversário da igreja é a frutificação, a 30, a 60 e a 100 por 1. E quero deixar aqui duas aplicações ao concluir essa breve meditação. A primeira delas para a igreja. Como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos entender de que a responsabilidade nossa está em 3 áreas bem distintas. Missões transculturais, quando fala que nós precisamos pregar o Evangelho em todas as nações. Evangelização, que é a missão que nós desenvolvemos aqui dentro de casa, no nosso trabalho, onde quer que a gente vá. E educação cristã, o ensino constante da palavra. Nós precisamos, como igreja, estar sempre levando adiante essa tarefa de investir na obra missionária transcultural, na evangelização aqui onde nós estamos e no ensino fiel da palavra de Deus. Que nesse aniversário da igreja, cada um dos pastores, presbíteros, professores de escola dominical, professores de criança, lembrem-se disso. É uma tarefa que Jesus dá para todos nós, como igreja. E individualmente, quero trazer uma aplicação do que Deus espera de você, individualmente. Primeiro, é que se você ainda não decidiu o que fazer com Jesus na sua vida, ou o que fazer de Jesus na sua vida, né? Se até hoje você tem estado vacilante, duvidando quanto a isso, se até hoje você tem adotado uma postura de Pilatos, de querer lavar a mão e não se envolver com Jesus, saiba que isso é impossível de continuar. Depois que você encontra com Jesus, isso muda completamente a sua vida. Que você possa ter consciência disso. Que você pode lembrar que esse é o tempo oportuno de você mudar de vida, mudar de postura com relação à sua vida espiritual. Quem sabe você possa se referir a esse dia do aniversário da igreja
como sendo naquele dia do aniversário da igreja, eu mudei a minha vida. Quando a igreja fez 31 anos, eu tomei uma decisão séria do que eu vou fazer de Jesus na minha vida. De ser um discípulo de Jesus, de andar com Jesus, de obedecer a Jesus. Quem sabe seja esse o tempo oportuno de você mudar de vida. Como eu disse, não estou dizendo que você é incrédulo, que não tem salvação. Não, não é isso. Eu estou dizendo que às vezes seu coração está vacilante entre andar com Deus plenamente e levar uma vida relaxada diante de Deus. Quem sabe hoje é o dia de você firmar esse ponteiro da balança e dizer, não, eu estou firme com Jesus a partir de hoje. E para aqueles irmãos que estão firmes na igreja, você que já é discípulo de Jesus, está aí firme, caminhando com Jesus, lembre-se dessa palavra. Né? Se você tem estado com seus lábios travados e você não tem compartilhado da palavra de Deus com as pessoas que convivem com você, lembre-se que Deus te colocou lá para ser bênção na vida daquelas pessoas. Você precisa ser diferente para fazer diferença. As pessoas precisam perceber que você é alguém diferente. Por mais que elas possam te criticar e quem sabe você ser perseguido por causa disso, mas Paulo já nos alertou, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, serão mal entendidos, serão criticados. Assuma essa postura, assuma a sua fé. É a única forma de frutificarmos, de darmos frutos. Lembre do que Jesus disse em João 16,15. Não foste vós que me escolhestes a mim, eu que escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos. Que Deus abençoe sua vida, que você guarde essa palavra no coração, e quem sabe o Espírito Santo possa te colocar aí uma pulga atrás da orelha, como nós dizemos, né? Um santo incômodo de Deus para o seu coração, para você corrigir algumas posturas na sua vida e ser um discípulo de Jesus que de fato alegre o coração do seu Senhor. Vamos orar, curva sua fronte. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos concedido da Tua palavra para nos exortar e nos orientar. E diante daquilo que nós estudamos desse texto, pedimos que Teu Espírito Santo constranja, incomode o nosso coração, a tal ponto de nos levar a tomar decisões sérias na nossa vida, com relação à nossa fé. Nós possamos, de fato, ó Pai, obedecer a Tua palavra. O Senhor continue abençoando a igreja do Setor Bueno. Continua, ó Pai, dando aos irmãos que aqui congregam essa preocupação de servir ao Senhor com alegria, de buscar a Tua face a cada dia, de ser uma fiel agência do Teu reino aqui nesse lugar. E que pela autoridade de Jesus que está presente, possamos ver a igreja continuando a caminhar em passos largos. Abençoe, ó Pai, meus irmãos que estão aqui, que podem até hoje estar, quem sabe, vivendo um vacilo no coração, estar vacilantes no coração com relação à seriedade da sua vida cristã. Que esses irmãos possam se quebrantar diante do Senhor, tomar decisões sérias de sair dessa situação dúbia e possam, de fato, tomar aí um caminho novo ao andar com Jesus. E a todos nós, que o Senhor nos ajude a identificar na nossa vida as deficiências da nossa fé, as deficiências da nossa obediência daquilo que o Senhor nos trouxe aqui essa manhã. E nos ajude a sair daqui dispostos a compartilhar da Tua graça, a fim de que possamos fazer discípulos, como o Senhor de fato nos ordenou. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.